estar aqui com esses irmãos. Como o pastor Júlio disse, nós temos uma história. A Manancial é uma igreja a qual nós fizemos parte e tem uma participação muito importante, né, na nossa formação como cristão. A gente teve um tempo ali onde nos alimentamos, aprendemos bastante, até o Senhor nos direcionar para vivermos esse cumprimento de uma promessa que Ele tinha, e hoje está nos pastoreando, estarmos à frente, né, de um ministério. Mas é uma honra estar aqui, Júlio, Catiane, é um casal também que nós amamos, amém? Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança, né, de compartilhar esse púlpito. Eu sei o peso que tem esse altar, esse púlpito. Eu falo que hoje, como pastor à frente de um ministério, eu sei o quanto nós zelamos, né, pastor, pelo altar, pelo púlpito, e nós não colocamos qualquer um aqui para ministrar a palavra. Então eu agradeço pela confiança, amém, que Deus abençoe. E eu quero convidar os irmãos, obrigado, irmã, a abrirem a palavra de Deus aí no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1. Nós iremos ler o versículo 26 e 27. Eu fui um apaixonado pela palavra. Eu me lembro que eu vi o pastor Júlio ministrando lá na Manancial sede, e eu ficava maravilhado com o homem ministrando a palavra de Deus, porque eu sempre amei a palavra. Eu vi ele ministrando. Tem uma história parecida com a nossa, né, pastor? Nascemos numa igreja batista, então a gente se identifica bastante. Os irmãos acharam? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Existe uma doutrina na teologia chamada de Imago Dei. Essa doutrina, ela trata do homem como a imagem de Deus. O homem como essa criação de Deus, que tem essa responsabilidade de refletir a imagem do Senhor. Deus, Ele cria o homem do pó da terra. Ele forma o homem, faz ali um boneco de barro e sopra na narina do homem o espírito, o fôlego de vida. Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, e sopra dentro do homem o espírito. A palavra, o nome Adão, ele tem esse significado: criado do barro. O homem foi criado desse material, do pó da terra, do barro. E em relação a isso, ele não difere dos animais. Quando você vai lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 19, vai falar que os animais também foram criados do barro, do pó da terra. Mas o homem, como imagem de Deus, ele difere
de todos os outros seres criados. O homem, como esse ser criado para expressar a imagem de Deus, ele é diferente de todos os outros seres criados. O homem é diferente em primeiro lugar porque, como imagem de Deus, ele é um ser racional. Ele é um ser racional, ele é um ser inteligente. Ainda que algumas pessoas nos façam duvidar disso, né, irmãos? Às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente fala, será? Será que é isso mesmo? Mas o homem é um ser racional. O homem é um ser inteligente. Isso é uma das coisas que difere o homem dos outros seres criados. Ele tem essa capacidade de discernir quem ele é. Ele tem a capacidade de discernir quem é o Senhor. Que existe um ser superior que criou todas as coisas. O homem, como um ser racional, ele é capaz de avaliar tudo à sua volta e entender que para cada atitude sua, para cada decisão, existe uma consequência. O homem é capaz de avaliar isso, diferente dos animais. Os animais não, os animais eles agem por instintos. Os animais são seres irracionais. Mas Deus fez o homem um ser racional. Um ser racional. Por isso, quando a esposa fala assim para o marido, marido, você precisa mudar. Eu não aguento mais você fazendo isso daqui. E aí a gente vê o marido, ou às vezes a esposa, falando assim, mas eu não consigo mudar nisso. Gente, quem não muda é bicho. Bicho não muda, porque é irracional. Mas o ser humano, criado por Deus, segundo a sua imagem, o ser humano é um ser racional, e porque é racional, ele é capaz de ser transformado. Amém? Vocês creem assim também? Oh, glória! O homem é capaz de mudar, de avaliar o seu comportamento e buscar uma mudança. Ele foi criado por Deus, um ser racional, um ser inteligente. Mas o homem não é apenas um ser racional, o homem também foi criado por Deus, um ser espiritual. Um ser espiritual. O homem, ele tem essa capacidade de se relacionar com aquilo que é transcendente. O homem, ele é capaz de se comunicar com Deus, de se relacionar com Deus. E esse é o propósito do Senhor para você, meu irmão. Ele quer se relacionar com você. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Para ter comunhão. E você, como um ser espiritual, é capaz de se relacionar e ter intimidade com Deus. Busque o Senhor, Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar. A Bíblia diz que após criar o homem, Deus se encontrava com o homem todos os dias na viração do dia, para se relacionar, para ter intimidade, porque o homem é esse ser espiritual. E lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz que Deus, Ele soprou no homem então, soprou na narina do homem algo, o Espírito. Deus pegou algo dele e colocou dentro do homem. É interessante que quando a gente vê naquela passagem onde Jesus pergunta para os discípulos, quem vocês pensam que eu sou? E o apóstolo Pedro se levanta para dizer assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele olha para Pedro e ele fala, Pedro, isso que você acabou de dizer, Pedro, não veio de dentro para fora, não veio de você, Pedro, mas veio do meu Pai, foi o meu Pai que te revelou. É algo que veio de Deus para dentro de você, Pedro.
Pedro recebeu uma inspiração de Deus. Uma inspiração de Deus. É por isso que nós dizemos que a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. A palavra não é fruto da inteligência do homem, não é fruto da imaginação humana. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Deus inspirou homens para que deixassem essa palavra, para nos instruir, para nos direcionar sobre qual é a vontade de Deus para nós. E quando Deus sopra na narina do homem, Ele está colocando algo dele dentro do homem. Deus coloca algo dele, porque o propósito de Deus é fazer do homem a sua imagem, a sua semelhança. Imagem e semelhança é a mesma coisa. Esse é o propósito do Senhor. E o que Deus coloca dentro do homem? Deus compartilha com o homem os seus atributos, as suas qualidades. Deus possui qualidades que Ele não compartilhou com o homem. Nós chamamos de atributos incomunicáveis, pertencem apenas a Deus. Por exemplo, Deus, Ele é onipotente. Só Deus é onipotente. O homem não é onipotente. Só Deus tem todo o poder. Deus é onisciente. Só Deus é onisciente. Ele não compartilhou isso com o homem. Só Deus tem todo o conhecimento. Mas existem algumas qualidades de Deus que Ele compartilhou com o homem, que Ele colocou dentro do homem. O homem carrega essas qualidades de Deus. E quais são essas qualidades? Deus compartilhou com o homem a capacidade de ser alguém misericordioso. Deus compartilhou com o homem a capacidade de ser bondoso, a capacidade de ser paciente. Deus compartilhou essas qualidades com homens que nós chamamos de atributos comunicáveis. O homem também carrega essas qualidades. E quando nós olhamos para essas qualidades, irmãos, a gente percebe que na verdade o Senhor, Ele compartilhou o seu coração com o homem. O amor, a bondade, a capacidade de se compadecer com a miséria do outro, de ser misericordioso. É o Senhor compartilhando com o homem o seu coração. Deus colocou dentro de nós esses atributos, porque Ele estava compartilhando com o homem o seu coração. E quando a Bíblia diz que Deus nos criou para sermos a sua imagem, é mais ou menos como um espelho. O espelho, ele reflete a nossa imagem. E o Senhor, Ele te criou para que você pudesse refletir o coração do Pai. Esse é o propósito do Senhor. Ele te criou, colocou dentro de você atributos, qualidades, para que você pudesse refletir essas qualidades. Esse é o propósito do Senhor. E na onde que nós vamos refletir essas qualidades? Aonde nós vamos refletir esses atributos que o Senhor colocou dentro de nós? Nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Porque Deus nos criou a sua imagem, colocou dentro de nós qualidades, e Deus também fez do homem um ser social. O homem foi criado para se relacionar, para ter comunhão. O homem é um ser relacional. Então o propósito do Senhor para você é que você seja a imagem, é que você reflita o coração do Pai nos seus relacionamentos. Nos seus relacionamentos. Esse é o propósito do Senhor. Esse é o propósito de Deus para todos nós, o homem como um ser social. Por isso que quando Deus olha para Adão, Ele diz para Adão: não é bom que o
o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Não é interessante essa fala do Senhor? O Senhor, ele olha para o homem, e o homem tinha comunhão com Deus, mas Deus fala, ele está sozinho. Eu vou criar alguém para ele. É como se Deus estivesse dizendo que o homem com Deus é o homem sozinho. E por que Deus ele fala isso? Porque apesar do homem ter comunhão com Deus, Deus é um ser de outra categoria. Deus é um ser que está em outro nível. O homem precisava de pessoas que fossem da mesma espécie que ele, da mesma natureza. Então Deus cria a mulher. Deus cria a mulher, porque nós fomos criados para se relacionar. Nós fomos criados como um ser relacional. Então, esse é o propósito de Deus, que você expresse o coração dele nas relações, que você revele, que você reproduza a imagem de Deus, o coração de Deus nas relações. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é quando o pecado entrou no mundo. Deus havia dado uma ordem para o homem: olha, dessa árvore que está aí no meio do jardim, todas as outras você pode comer, mas dessa daí no meio do jardim você não vai comer. Deus dá essa ordem para o homem, mas o homem desobedece a Deus e ele come do fruto. E Deus havia dito que quando o homem desobedecesse a ele, se rebelasse contra a vontade de Deus, o homem iria ter que lidar com as consequências da desobediência. E esse é o grande problema. O pecado entra no mundo, e agora esse homem criado para expressar o coração de Deus, para reproduzir o coração de Deus, esse homem agora, por conta do pecado, se torna um ser egoísta, se torna um ser egocêntrico. É alguém que não é mais capaz de expressar o coração do Pai como um ser bondoso, misericordioso, mas é alguém agora que visa apenas os seus próprios interesses. É alguém que pensa apenas em si mesmo. Ele rompe com as relações, ele rompe com Deus, e ele rompe também com o seu próximo. Quando Deus pergunta para Adão: Adão, você comeu? Não foi eu, a culpa não é minha, é a mulher que o Senhor me deu. A primeira coisa que ele faz quando o pecado entra é romper com Eva. E aí, eles têm filhos, e Caim mata Abel, porque Caim, ele está pensando nele, ele tem inveja do irmão, porque Deus se agradou da oferta do irmão, mas não se agradou da oferta dele. Então o que você faz? Você pergunta para o irmão o que ele fez para que Deus se agradasse da oferta dele? Não, você vai e mata. Porque agora o homem, criado à imagem de Deus, se tornou um ser egocêntrico, se tornou um ser que pensa apenas nos seus próprios interesses, um ser egoísta. E quando Jesus ele vai contar a história da humanidade, Jesus ele conta a parábola do filho pródigo. Jesus, resumindo a história do homem, a história da humanidade, ele conta a parábola do filho pródigo. E o que é a parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo é a história de um filho que chega para o pai e pede a sua parte da herança para gastar com os seus próprios interesses, buscando satisfazer os seus prazeres. Ele se rebela contra o pai, deseja a morte do pai. O senhor não morre logo, então dá minha parte da herança aí logo, que eu tenho algumas coisas para fazer. E pega a parte da herança e sai pelo mundo. E a Bíblia vai dizer que ele gastou a herança de uma forma irresponsável.
E aí esse homem que busca os seus interesses desperdiçou a herança buscando os seus interesses, e agora ele não tem mais o que comer. E ele se vê junto com os porcos, junto com os bichos. Porque quando o homem perde aquilo que Deus colocou dentro dele, irmãos, aquilo que Deus soprou dentro do homem, é essa imagem. O homem não há diferença entre ele e um bicho. Agora o homem está ali, junto com os porcos. Só que ele cai em si e ele decide voltar para a casa do pai. E ele volta. O meu pai ele é bondoso. Ele trata bem os seus servos. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta para a casa do pai. Só que Jesus continua a história. Jesus continua a história falando do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele não saiu da casa do pai. Só que ele não estava ali porque ele amava o pai. Ele não estava ali porque ele queria ter relacionamento com o pai. Ele também estava ali buscando os seus interesses. Ele estava ali porque, na verdade, ele queria algo em troca. E é isso que ele fala para o pai. O pai chama ele: vem celebrar o seu irmão voltou. Ele estava morto, mas agora ele voltou. Vem celebrar o seu irmão comigo. E ele fala: não, esse seu filho aí, ó, desperdiçou a herança com as meretrizes. Eu estou aqui com o Senhor, trabalhando, servindo, o Senhor nunca me deu um cabrito. Ele revela que ele estava na casa do pai, não porque amava o pai, não para se relacionar com o pai, para ter intimidade com o pai, mas ele estava ali também, buscando os seus interesses. Um ser egoísta, um ser egocêntrico. E ainda hoje, irmãos, dentro da casa do pai, existem pessoas que elas não estão na casa do pai porque amam o pai. Não estão na casa do pai porque se renderam ao amor do pai, entenderam esse amor grandioso do pai para com elas e se renderam a esse amor. Não, tem pessoas hoje que estão dentro da casa do pai e elas estão fazendo do pai um meio para alcançar os seus interesses. Deus não é um meio, Deus ele é o fim. Ele é o fim da busca de todo homem. Mas ainda hoje há filhos que estão dentro da casa do pai, como o irmão do filho pródigo, buscando os seus próprios interesses e usando o pai como um caminho para isso. Como um caminho para isso. E nós precisamos entender, irmãos, que o propósito de Deus é que você expresse a imagem, o coração do Pai. Porque é isso que é ser cristão. O que é ser cristão? Ser cristão é eu me converter de um caminho de egoísmo, aonde eu estava vivendo no mundo apenas buscando os meus interesses, apenas com os meus olhos voltados para mim mesmo, para minha autossatisfação. Mas eu me encontro com Deus, e ao me encontrar com Deus, eu entendo que esse caminho que não é o propósito dele para mim, então eu me converto desse caminho, e eu passo agora a não ser alguém que busca a minha autossatisfação, o meu interesse, mas agora aquilo que é do outro. Porque eu fui criado para expressar o coração do Pai para com o outro. Essa era a maior evidência de conversão.
Lucas capítulo 19, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele tem um encontro com Jesus, e a primeira coisa que Zaqueu diz para Jesus, ele fala: Senhor, eu vou pegar a minha riqueza e eu vou restituir 4 vezes mais as pessoas que eu tenho roubado. O coração de Zaqueu foi transformado, ele se converteu. Aquele coletor de impostos que cobrava além do que deveria, que era alguém egoísta, que estava enriquecendo em cima das pessoas, agora Jesus entra na casa dele e ele é transformado pela presença de Jesus. Ele fala: Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais as pessoas que eu roubei, e eu vou pegar metade da minha riqueza e eu vou distribuir aos necessitados. Isso é o coração do Pai. Um coração que se doa, um coração que entrega, um coração que é capaz de tirar os olhos de si mesmo e enxergar a necessidade do outro. Esse é o propósito do Senhor para nós, é isso que é ser cristão. Quando você vai lá em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, não busque cada um o seu próprio interesse, mas busque aquilo que é o interesse do outro. E aí ele vai dizer: tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque mesmo sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser igual a Deus, mas se esvaziou e se entregou. Ele se entregou. Esse é o coração de Jesus, irmão. Ele se esvaziou e se entregou. Se você perguntar para Jesus: Jesus, por que o Senhor morreu? Seu pai te obrigou? Foi seu pai que te obrigou a morrer? Jesus: não, lógico. Por que foi então, Jesus, que você morreu na cruz? Você foi surpreendido pelos romanos? Você achou que ia conseguir escapar, mas aí não deu, os caras te prenderam e você acabou morrendo? E aí Jesus vai falar assim para nós: lógico que não. A minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo a dou. Jesus se entregou por nós, irmãos. Esse é o coração do Pai, esse é o coração de Cristo, e esse precisa ser o nosso coração. Um coração que se doa, um coração que se entrega, um coração que não busca os seus próprios interesses, porque um coração egoísta é fruto do pecado. É o pecado que corrompeu a imagem de Deus em nós. Mas agora em Cristo nós fomos restaurados. O Senhor arrancou o coração de pedra e colocou em nós um novo coração. E esse novo coração que nós recebemos é para que você seja capaz de expressar, de reproduzir a imagem de Deus. Expressar o coração de Deus. Na onde? Nos relacionamentos, nas relações. E nessa rede de família, o Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer para você que o primeiro lugar que você precisa expressar o coração de Deus é dentro de casa, é na sua família, é na sua família. Esses dias eu entrei em crise, pastor Júlio. Tempo atrás eu tive uma discussão com a minha esposa. Como assim, pastor? Pastor também discute? Discute, irmão. É um casal como qualquer outro. De vez em quando a gente tem umas DR. E eu lembro que a pastora Vanessa me chamou de egoísta. E aí eu entrei em crise. Falei: não, eu não sou egoísta. Meu ministério, pastor Júlio, começou com ação social. Eu era o irmão que entregava a cesta básica, eu me preocupava com o outro. Eu era o irmão que tinha esse
olhar para o necessitado. Então eu falei, não. Mas eu comecei a entender, irmãos, do que ela estava falando. Porque eu não sei se todo mundo aqui conhece a pastora Vanessa. A pastora Vanessa é ligada no 220, irmãos. Ela é uma líder nata, é dela, ela é pra frente. E o grande problema é que a gente olha para pessoas assim, pessoas que são fortes, que têm uma personalidade forte, e a gente acha que esse tipo de pessoa não tem necessidade. A gente acha, olha, essa pessoa, ela é forte, ela não deve estar precisando de nada, mas as pessoas que se mostram fortes, ainda assim, elas possuem necessidade. Elas possuem necessidades, e eu comecei a entender, e eu falei, eu estou falhando. Eu preciso voltar o meu olhar para ela e entender quais são as necessidades. Eu entrei em crise, irmãos, porque eu percebi que eu não estava expressando o coração de Deus dentro da minha própria casa. Eu não estava expressando o coração de Deus no meu próprio relacionamento. E esse é o propósito do Senhor para nós. Quando a Bíblia vai falar de relacionamento, a Bíblia vai dizer que nós precisamos amar, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Se entregou por ela. Esse é o padrão de amor que nós precisamos seguir, um amor que se doa, um amor que se entrega. É interessante que nós estávamos falando aqui de egoísmo, de pessoas egocêntricas e do coração do Pai. É interessante que o mandamento de Deus era que nós devíamos amar o próximo como a nós mesmos. E talvez o mandamento era esse porque o maior padrão de amor que nós tínhamos era o amor por nós mesmos. O homem era tão egoísta, o homem se amava tanto que Deus falou assim, olha, você precisa amar o outro assim como você se ama. Só que Jesus, lá em João capítulo 15, ele vai dizer que um novo mandamento eu vos dou. Aí você pensa assim, Jesus, como assim? O Senhor falou que não ia mudar a lei, está trazendo um novo mandamento. E ele vai dizer assim, amem uns aos outros assim como eu vos amei. Na verdade, irmãos, o mandamento não mudou, o mandamento é o mesmo. O que mudou foi o padrão do amor. Não é mais ame como a si mesmo, é amem como Jesus amou. Esse é o padrão do amor agora. Então a Bíblia vai falar de relacionamento entre homem e mulher, e ela vai falar, vocês precisam amar como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Esse é o propósito do Pai dentro de uma relação. É se doar, é se entregar. Eu me lembro de um pastor que foi aconselhar um casal que estava em crise. E aí ele foi conversar primeiro com o marido. E aí ele conversou com o marido falou assim, pastor, eu não sei o que ela está reclamando. Eu só trabalho, é do serviço para casa, do serviço para casa. Aí eu venho aqui, sento no meu sofá, fico aqui assistindo. Eu não saio com meus amigos. Eu só fico em casa. Trabalho e casa. Não faço nada de errado, eu não sei o que ela está reclamando. E aí o pastor, como todo bom pastor, tem que ouvir os dois lados, né? Vamos para a esposa agora. E aí chegou na esposa e ele falou para a esposa, olha, eu conversei com o seu marido e eu vou ser sincero para você, não vi nada de errado. O cara trabalhador, o cara tranquilo, caseiro. E aí a esposa olhou para o pastor e falou assim, então pastor, esse é o problema. O problema é que ele não faz nada. O que eu queria é que ele me levasse para sair. O que eu queria é que ele tivesse um tempo de qualidade comigo. Esse é o problema, pastor, ele não faz nada. Ele só trabalha e fica em casa, trabalha e fica em casa.
Esse marido, irmãos, não estava olhando para a necessidade da sua esposa. Ainda que ele não fizesse nada de errado, mas ele não estava suprindo uma necessidade da sua esposa. Porque aquele que trabalha fora, ele está vendo gente, né? Está conversando, está se relacionando com outras pessoas. E a mulher que não trabalha fora, que fica em casa e passa a semana inteira em casa, aí chega o final de semana, o marido não quer sair. Às vezes a mulher quer ir na casa da mãe, aí o marido, não, na sogra eu não vou não. Já não quero sair, ainda mais para casa da sogra. Eu amo minha sogra, viu, irmãos? Minha sogra é uma benção, né, pastora? Minha sogra é uma benção. Mas é uma necessidade da mulher. E aí, esse cara não percebe que existe uma necessidade. E ele peca nisso. E talvez você tenha entrado aqui essa noite e você esteja com dificuldade no seu relacionamento. Porque talvez você casou e você criou expectativas sobre aquilo que você deveria receber nessa relação. E a ordem de Deus para você essa noite é: o que é que você pode entregar nesse relacionamento? Não é o que você pode receber. Deus te deu um coração para expressar a imagem de Deus. E a imagem de Deus é um coração que se doa, que se entrega. Então, nós precisamos arrancar a expectativa daquilo que eu posso receber e começar a perguntar o que é que eu posso entregar. O que é que eu posso entregar? O que é que a minha esposa precisa? O que é que o meu marido precisa? Qual é a necessidade dele? É esse o propósito do Senhor. É esse o propósito do Senhor. Lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, o profeta Malaquias, ele libera uma palavra profética sobre os tempos de Jesus. E ele vai dizer que antes da vinda de Jesus, o Senhor iria enviar um profeta que viria no espírito de Elias, do profeta Elias. E ele está se referindo a João Batista. E ele diz assim: e esse profeta irá converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Deus iria levantar um profeta que iria converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais. E o Senhor diz assim: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora, essa palavra parece ser muito atual. Parece que nós estamos vivendo um tempo onde o coração dos pais precisam se converter aos seus filhos, e o coração dos filhos precisam se converter aos seus pais. Um tempo onde os pais ainda não tiveram um coração transformado, estão abandonando seus filhos em busca dos seus próprios interesses. Estão abrindo mão da herança que receberam do Senhor em busca da sua autossatisfação. Pais que se tornaram egocêntricos. Agora, depois da pandemia, os filhos ficaram um tempo, sem aula. E aí eles voltaram a estudar. E eu lembro que a minha filha chegou em casa assim, assustada. E ela falava para mim: pai, o que está acontecendo? As minhas amigas, as meninas que estudam comigo, elas estão tudo depressiva, tudo em crise de ansiedade, síndrome do pânico. As minhas amigas estão com os braços tudo cortado. Meninas de 12, 13 anos, adolescentes tentando se matar, em crise. E por que esses adolescentes, essas crianças, ainda tão novas, estão em crise? E elas
muitas delas relatavam: porque o meu pai me abandonou, porque a minha mãe não quer saber de mim. Filhos com crise, porque não se sentem amados, porque não se sentem aceitos. Filhos marcados por rejeição. E onde estão esses pais? Onde estão esses pais? Às vezes a gente vê uma menina, uma adolescente, uma jovem, e a gente vê essa jovem em vários relacionamentos. E aí a gente olha para essa menina e a gente fala assim: é uma vagabunda. Fica com um aqui, fica com outro ali. Mas a gente não sabe que muitas vezes essas meninas, elas estão buscando nesses relacionamentos o amor que elas não receberam dentro de casa. Elas estão em diversos relacionamentos porque, na verdade, elas estão tentando preencher um vazio que foi deixado, essa lacuna que elas não receberam dos seus pais. E aí se tornam pessoas em crise de identidade, porque não se sentem amadas, porque se sentem rejeitadas. E onde estão esses pais? São pais que estão abandonando os seus lares para se aventurar em outros relacionamentos. São pais que só pensam em si mesmos, egoístas, egocêntricos, e estão buscando satisfação em outros relacionamentos e estão abandonando seus filhos. Mas não apenas isso, existem pais que estão ausentes porque estão trabalhando muito, estão ausentes porque estão em 2, em 3 empregos, estão trabalhando e estão justificando: não, mas eu estou fazendo isso porque eu estou pensando no futuro do meu filho. E não entendem que a maior necessidade dos nossos filhos não é dinheiro, é a presença do pai, é a presença da mãe. Essa é a maior necessidade deles, irmãos. Eu me lembro de uma época que eu trabalhava em 2 empregos. Estava igual o Július. Meu marido tem 2 empregos, a pastora falava. E eu trabalhava demais. Eu lembro que eu saía de casa, nessa época a gente tinha a Thaís e tinha o Joãozinho pequeno. E eu me lembro que eu saía de casa, o João estava dormindo, e eu voltava para casa, o João estava dormindo. Eu não via o meu filho. E aí, nesse meio tempo, o meu primo, o filhinho dele de 3 anos, caiu da laje. Bateu a cabeça, ficou internado alguns dias, evoluiu para a morte cerebral e acabou falecendo. Esse meu primo também cristão, trabalhava em um emprego, estava na 2ª faculdade de engenharia, também muito ausente, não tinha tempo com o filho. A minha tia era quem cuidava do filho dele. E eu lembro que no velório do Vitinho, o pastor deu uma oportunidade para o meu primo falar algumas palavras. E esse meu primo, ele disse assim: eu não sabia que Deus iria me tirar o meu filho. Se eu soubesse que Deus iria permitir eu estar com meu filho apenas 3 anos, eu não estaria tão ausente como eu estive durante os 3 anos de vida dele. Eu teria aproveitado mais, eu teria ficado com ele, eu teria abraçado mais. O grande problema, irmãos, é que a gente só para pensar nisso depois que essas coisas acontecem. O grande problema é que a gente só reflete sobre essas coisas depois que não tem mais o que fazer. E eu lembro que naquele momento as pessoas foram tomadas por choro.
E eu não sei o que Deus falou com cada pessoa que estava ali, mas eu sei o que Deus falou comigo. Eu cheguei na minha casa naquele dia, pastor Júlio, eu entrei no meu quarto e eu fui orar, e eu falei: Senhor, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero ter tempo com a minha esposa, eu quero ter tempo com meu filho. Mas o Senhor sabe das minhas necessidades. Eu tentei dar uma negociada com Deus ainda, viu, irmãos? Falei: Deus, o Senhor sabe, eu preciso de algumas coisas, eu tenho uma preocupação com os meus filhos. E eu ouvi o Senhor falar comigo claramente. O Senhor disse para mim: se você ensinar os seus filhos a andar nos meus caminhos, assim como eu tenho cuidado de você até hoje, eu vou cuidar deles também. Você não precisa se preocupar. E eu falei: amém, Senhor, está nas tuas mãos. Irmãos, eu fiz aquela oração em pouco tempo. Cadê? Tem até a irmã aqui, a irmã Simone, né? Está lá embaixo com as crianças. Ela trabalhou comigo lá no Santa Marcelina. Em pouco tempo eu recebi 2 promoções, aonde eu pude sair de um serviço e ficar em um lugar só. Deus respondeu a minha oração. Nós precisamos parar, irmãos, de ficar justificando que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo porque nós estamos pensando nos nossos filhos. Não, nós estamos pensando em nós mesmos. Porque o que os nossos filhos precisam é da presença do pai, é da presença da mãe. É isso que eles precisam. Existem filhos aí de bilionários que dariam tudo o que têm para ter tempo de qualidade com os seus pais. É isso que o Senhor espera de nós, que a gente priorize os relacionamentos, e principalmente os relacionamentos da nossa casa, e que a gente seja capaz de expressar o coração de Deus dentro do nosso lar, no nosso casamento, com os nossos filhos. Por isso Deus precisa converter o coração dos pais aos filhos, mas Deus também precisa converter o coração dos filhos aos pais. Existem filhos que eles enxergam os pais apenas como pessoas que precisam suprir as suas necessidades, mas eles se esquecem que os pais também possuem necessidades. Os pais também possuem necessidades. Os filhos também precisam converter o coração aos seus pais. Como diz aquele profeta que já morreu, o Renato Russo: você diz que os seus pais não te entendem, mas você também não entende os seus pais. É isso, né, pastor Nilson? Os filhos precisam converter o coração aos pais e entender que os pais também possuem necessidade. Os filhos precisam ser capazes de tirar os olhos de si mesmo e enxergar os pais apenas como pessoas que precisam suprir tudo aquilo que eles precisam, e enxergar que os pais também têm necessidades. Os pais também possuem uma história, às vezes, de privação, de dificuldades, e é por isso que muitas vezes erram, e é por isso que muitas vezes falam que não deviam. É por isso que muitas vezes, buscando acertar, acabam errando. É porque também são seres que são incompletos, que têm as suas falhas, que têm as suas faltas. E os filhos precisam enxergar isso nos pais. Eu me lembro que eu, com meu pai, eu nunca tive dúvida assim do amor do meu pai por mim. Não, na verdade, às vezes eu duvidava. Às vezes eu duvidava. Porque o meu pai é aquele tipo de pessoa que ele não fala que ama. Eu nunca ouvi do meu pai: eu te amo. Nunca ouvi isso do meu pai. O meu pai, ele nunca me deu um abraço. Nunca
nunca havia me dado um abraço. Nunca. E esse Deus que nos criou a sua imagem, irmãos, nós como imagem de Deus, nós fomos criados seres para expressar o coração de Deus, para amar, mas nós também fomos criados para ser amado. Todo mundo tem essa necessidade de ser amado. E eu tinha essa necessidade. Eu queria ouvir do meu pai um eu te amo. Eu queria ouvir do meu pai, eu queria receber do meu pai um abraço. E eu nunca ouvi isso do meu pai, eu nunca recebi um abraço do meu pai. O meu pai era aquele cara, pastora Catiane, que ele falava assim: esse negócio aí de data especial, de aniversário, isso pra mim aí é comércio. Isso pra mim é comércio. Eu vou te dar o presente quando eu achar que eu tenho que dar. Eu passava meu aniversário, irmãos, às vezes na hora de dormir, meu pai, boa noite, parabéns, feliz aniversário. Na hora de dormir. Ele era desapegado com essas coisas. E eu cresci com essa falta dentro de mim. Eu queria ter escutado dele, eu queria ter recebido um abraço dele. E aí eu me lembro que eu cresci, e eu acho que essa falta fez de mim, pastor, uma pessoa insegura, uma pessoa com complexo de inferioridade, com um sentimento de autocomiseração. E eu cresci assim, e eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com o Senhor. Com todas essas crises, o meu pai não me ama, ele nunca disse que me ama, ele nunca me abraçou. Com todas essas crises eu me encontrei com o Senhor. E quando eu me encontrei com o Senhor, eu me lembro, pastor, que até no encontro, uma vez no encontro, Deus falou algo comigo assim. A gente costuma dizer que às vezes no encontro Deus ele coloca um telão na nossa frente. E Deus ele colocou esse telão na minha frente. E Deus me fez tirar os olhos de mim. Deus falou assim: você é muito egoísta, você está olhando apenas para você. Eu queria que você tirasse agora os olhos de você e colocasse os olhos no seu pai. E eu comecei a enxergar o meu pai. Irmãos, meu pai nasceu no norte de Minas. O meu avô é criador de gado. Meu avô, ele morava num lugar isolado, irmãos. Meu avô não via gente. Ele só conversava com bicho. Ele conversava com as vacas. O meu avô era aquele cara chucrão. E aí eu comecei a olhar para o meu pai. E eu comecei a ver, eu falei: rapaz, meu pai também não foi amado. Meu pai também provavelmente nunca recebeu um abraço do pai dele. O meu pai também provavelmente nunca ouviu do meu avô: eu te amo. Nunca. Eu comecei a olhar para o meu pai. E eu comecei a entender que ninguém pode dar aquilo que não recebeu. E eu comecei, irmãos, ao invés de cobrar o meu pai daquilo que ele não me deu, eu comecei a ter misericórdia da vida do meu pai. Eu comecei a olhar para ele e eu falei: meu Deus. E aí eu lembro que eu saí daquele encontro e eu falei: eu preciso ver o meu pai. E eu fui na casa do meu pai. E quando eu me encontrei com meu pai, a primeira coisa que eu fiz foi dar um abraço nele e olhar nos olhos dele e dizer: pai, eu te amo. Pai, eu te amo. E aí, irmãos, algo extraordinário aconteceu. Eu percebi que ele sempre queria fazer aquilo. Ele sempre quis fazer aquilo. Eu percebi que os olhos dele encheu d'água. E até hoje, eu e o meu pai, nós não nos cumprimentamos a não ser através de um abraço, um beijo no rosto. Porque Deus me fez, irmãos, tirar os olhos de mim e
ser capaz de enxergar a necessidade do meu Pai. Esse é o propósito do Senhor. Esse é o propósito do Senhor. O Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer para você que você foi criado à imagem de Deus. E você tem a responsabilidade de refletir esse coração, o coração do Pai, nas suas relações. Nas suas relações. E isso é algo que nós precisamos nos preocupar. Porque quando um perito da lei chegou para Jesus, questionando Jesus a respeito da eternidade: Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Aí ele: conhece. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus falou: é isso, vai lá, faz isso e você viverá. E aí ele, querendo se safar, querendo escapar, ele olha para Jesus e fala assim: mas Jesus, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta para ele a parábola do bom samaritano. Jesus conta para ele a parábola do bom samaritano, dizendo daquele homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Ele foi assaltado, espancado, cai à beira do caminho. E aí passa um sacerdote, vê ele caído, mas não socorre. Vai embora. Talvez estivesse atrasado para o culto. E aí passa um levita, vê o homem caído no chão, mas não socorre. Vai embora. O sacerdote era o pastor da época. O levita era o auxiliar do pastor. Ninguém socorre o homem caído. E aí vem o samaritano. O samaritano se abaixa, socorre aquele homem, coloca vinho e azeite nas suas feridas, pega aquele homem e coloca em cima do seu jumentinho, conduz até uma hospedaria e chegando lá, fala para o dono da hospedaria: ó, tudo que ele precisar, eu estou disposto a pagar. Eu estou disposto a entregar para que ele fique bem. Aí Jesus olha para aquele homem, perito da lei, e fala assim: quem foi o próximo daquele homem caído no chão? E aí o perito da lei diz: eu acredito que é aquele que teve misericórdia. E aí Jesus, aquele que teve misericórdia dele, e aí Jesus diz: então vai e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. A conversa é eternidade. Quem aqui quer morar na eternidade? Com Cristo. Se nós queremos morar na eternidade, irmãos, nós precisamos ser pessoas que expressam o coração de Deus diante da necessidade de alguém. Nós precisamos ser um tipo de cristão que é capaz de olhar alguém com uma necessidade e é capaz de estender a mão e se doar se for preciso. Esse é o propósito do Senhor para nós. E eu queria te convidar a se colocar de pé agora.